Fala pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Eu não costumo fazer isso aqui, tá? Responder algumas críticas que eu acabo recebendo, mas eu acho que essa daqui vai dar um bom conteúdo, vai ser bem valiosa aí para quem quer entender um pouquinho mais também sobre essas operações de renda, tudo isso daqui. Então, o Dito Cujo, né, postou a seguinte coisa aqui no Twitter. Vamos lá, deixa eu botar aqui na tela. Ele postou isso aqui, ó. No mundo livre do Instagram, o Instafim é muito mais perigoso que o Fintuint, é que um tal de sistema diamante ganhos de mais de 10% mensais, dentre os seguindo uma pessoa que usa empresa laranja do noivo para emitir saques. Isso tudo dito num dos stories abertamente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu preparei aqui algumas anotações, né? Então, primeiro o seguinte, eu particularmente não sei nem quem eu estou seguindo. E se você tem tempo para ver quem que está me seguindo, quem que segue as pessoas, eu vou fazer duas recomendações aqui para você. Primeiro, estuda um pouquinho de português, tá? Que eu acho que vai ajudar a melhorar um pouquinho mais o entendimento aí do que você postou. E ao menos tente ver o vídeo aí, né, que estava nesse anúncio, que está rodando nesse anúncio, né, porque é um vídeo que eu falo sobre eventos de volatilidade que acontecem recorrentemente. Quem acompanha o mercado de opções, principalmente o comportamento da volatilidade implícita, né, sabe que esses eventos acontecem. Um outro ponto aqui importante é que eu não prometo retornos, tá? Então, e nem nunca vou prometer. A gente sempre fala que retorno passado não é garantia de retorno futuro. E na renda variável não tem garantias. O que a gente fala é sobre eventos que aconteceram e que eles acabam se repetindo recorrentemente. Tá? Isso tem, inclusive, uma base estatística, alguns indicadores estatísticos que a gente acaba usando para estar fazendo também esse tipo de análise. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas operações de renda. Tá? Por que as operações de renda têm algumas operações que pagam um prêmio enorme e outras operações que não? Então, em geral, nas operações de renda, a gente recebe prêmio de risco das opções. Tá? Então, o que faz esse prêmio de risco subir? Uma das variáveis que faz com que o prêmio das opções fique maior e que o prêmio de risco seja maior é a volatilidade que o mercado espera para aquele ativo. Então, há ativos que, por exemplo, pagam 20% de taxa por semana, como a Sundial Growers, né? Só que normalmente são empresas com problemas como a CHK. A CHK é uma empresa, por exemplo, no mercado americano que quebrou e normalmente são empresas que têm uma forte incerteza, principalmente quanto às questões financeiras e se a empresa vai perdurar. As empresas mais sólidas no mercado, elas tendem a ter uma volatilidade mais baixinha. Então, como JP Morgan, se você for olhar, os ativos que compõem, né, o próprio índice S&P, aqui a nossa volatilidade é um pouco mais alta, principalmente em condições ali do risco sistêmico. Eu digo um pouco mais alto para os ativos que têm, que são mais sólidos, né, que são, digamos assim, mais seguros, têm a volatilidade menor. Mas, enfim, a Petri 4 hoje, se a gente for pegar aqui como exemplo, que é um ativo que tem uma exposição de risco maior, uma exposição de risco sistêmico maior, hoje ela está pagando 3,71% de taxa para 28 dias úteis. E ela chegou a pagar 25% para um mês, né, 20 dias úteis, no ano passado. Mas por que isso aconteceu? Então, tem dois fatores que faz o prêmio de risco das empresas subir, como um risco direto, né, um risco diversificável, um risco inerente àquele ativo, como uma empresa que, enfim, pode quebrar a qualquer momento. Mas tem também a questão do risco sistêmico. Então, quando o risco sistêmico sobe, seja por um evento de corona crash, seja por um evento de eleição, o prêmio de risco dessas opções também acaba subindo, que dá a oportunidade, tá, de pegar algumas boas movimentações, né, dá a oportunidade para que a gente consiga trabalhar com estratégias de venda de volatilidade e as estratégias de renda também. E aí o ponto, por que eu acho que a volatilidade vai subir? Pelo menos a volatilidade esperada para o mercado. E aqui tem alguns pontos importantes, tá? A volatilidade, ela normalmente fica num range assim, né, entre duas linhas, e ela fica num range oscilando para cima para baixo. Ela dificilmente se sustenta em um nível muito baixo ou se sustenta em um nível muito alto. Ela dá alguns picos em movimentações de alto, como, por exemplo, a gente teve a saída do Pedro Parente da Petrobras, que fez com que a volatilidade implícita desse
esse pico, né, aumentasse as taxas recebidas, os prêmios de risco recebido na operação, e o percentil dela mostra que 3,17% do tempo a volatilidade implícita se mantém nesse nível abaixo disso. Então já entra uma questão aí que envolve um pouco mais de estatística. Né? E a gente tem também as questões que tangem, que fazem referência aqui ao nosso país, né? Principalmente com as eleições chegando. As eleições chegando, aumenta o nível de incerteza. Então, quando aumenta o nível de incerteza, é natural que a gente comece a ver essa progressão da volatilidade implícita. Então, fora o fato de que ela está no nível muito baixo ali de volatilidade implícita e que normalmente não se sustenta nesse nível, a gente tem alguns fatores como o risco político que pode fazer com que essa volatilidade implícita venha dar esse pico. Bom, quanto aos retornos passados, né, então eu falo bastante lá da nossa área de recomendações, opções e oportunidades, onde todas as operações são registradas na CVM. Tá? Eu, como analista, faço essas recomendações, tenho que fazer todos os registros. Inclusive, tem algumas restrições em questão de poder operar com alguns ativos que eu recomendo. Então, tem tudo isso daí que pesa. Né? E opções e oportunidades esse ano, por exemplo, está dando 20,61% ou 3,17% em média ao mês, com um índice de Sharpe de 1,71%, ou seja, um retorno risco quase 2 vezes maior do que o índice Bovespa. Claro que quanto maior o retorno que a gente busca, o risco ele vai aumentar também. Isso é óbvio. O inverso não é o inverso não é verdadeiro, tá? Se eu busco algo que tem muito risco, não necessariamente aquilo vai ter um retorno, porque pode ser que não tenha uma eficiência, né? Já bastante estudada e divulgada aí por Markowitz, né? Que fala dessa fronteira eficiente. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado um pouco do conteúdo para entender um pouco mais desse comportamento de volatilidade, por que as operações de renda estão pagando pouco agora, por que eu acho que a volatilidade vai subir, porque as taxas, há boas taxas para ativos, empresas que têm a volatilidade implícita maior e o cuidado que tem que ter, né, que são empresas que pode ser uma bomba ali para a nossa carteira, mas tem um efeito sistêmico que faz, mesmo com que as empresas mais sólidas e mais estáveis possa ter esse efeito de aumento da volatilidade implícita, pagando boas taxas, como a gente viu, Petrobras no passado pagando 25%, Itaúsa e diversos outros ativos. E para o colega que me criticou, eu desejo bons estudos, tá? E principalmente no português. Um abraço.